Olá, meu nome é Bianca Salles Trentin, eu sou mestranda no programa de Métodos Numéricos em Engenharia. O professor orientador é o José Luiz Padilha da Silva e hoje eu vou falar sobre imputação múltipla em covariáveis no modelo de regressão linear múltipla. Então, quando nós pensamos em estatística, nós podemos nos remeter aos dados e esses dados geralmente são alocados em matrizes, a quais se chamam matrizes de dados, onde as linhas são observações e as colunas são variáveis. Nós desejamos fazer inferências sobre a população e nós também pensamos que quando a matriz de dados é proveniente de um estudo planejado, ela é completamente observada. No entanto, na prática, nem sempre isso ocorre. Então, pensando no problema de inferência, isso pode gerar viés nas nossas estimativas, subestimação da variância e baixa taxa de cobertura. Há basicamente 3 tipos de tratamentos para dados ausentes. Temos o método da máxima verossimilhança, o método da ponderação inversa e o método da imputação múltipla. Então, nós precisamos definir, aqui algumas coisas. Então, seja uma amostra de N indivíduos proveniente de uma população que tenha determinada característica de interesse, e essa amostra é definida por essa expressão aqui. Então, queremos utilizar esses dados para inferência sobre um conjunto de parâmetros populacionais, conforme eu disse anteriormente, que segue essa notação. Então, considerando a matriz de dados como Y, para todo I, considerem que Y e O é o subconjunto observado na matriz de dados e Y e M é o subconjunto ausente na matriz de dados. Então, formalmente, nós podemos definir a ausência como RIJ igual a 1 se YJ é observado e RIJ igual a 0 se YJ é ausente. Então, o mecanismo de ausência é definido formalmente pela probabilidade de RI dado YI. Então, padrão de ausência de dados. Antes de tratar os dados, nós precisamos definir ou pelo menos tentar compreender isso. Então, o primeiro seria o Missing Complete at Random, que é o MCAR, que é a probabilidade de RI dado YI, que é igual à probabilidade de RI. O Missing at Random, que é o MAR, onde a probabilidade de RI dado YI é igual à probabilidade de RI dado YIO. E o Missing Not at Random, MNAR, onde a probabilidade de RI dado YI é diferente da probabilidade de RI dado YI observado. Então, assim, o primeiro, nós não estamos assumindo que a ausência ela depende de alguma variável observada ou não. No segundo, nós estamos assumindo que a perda ela depende de uma variável completamente observada. E no último, nós estamos assumindo que a perda depende de uma variável que não é observada. Além disso, nós precisamos entender como que é a natureza da variável para entender qual tipo de imputação nós vamos utilizar. Os objetivos aqui, então, são entender o método de imputação univariado para variáveis contínuas e binárias via imputação múltipla, comparar o método de imputação univariada, imputação múltipla, com o método IPW para lidar com dados ausentes e implementar o algoritmo de imputação univariada via imputação múltipla em R. Então, nós temos diversos métodos de imputação. Nós podemos utilizar, por exemplo, a imputação da média ou da mediana, ou até mesmo métodos não paramétricos. No entanto, podemos ter resultados tendenciosos. A vantagem de usar a imputação múltipla é que ela depende de modelos de regressão para prever a falta e os valores faltantes e incorpora a incerteza através de uma abordagem interativa. De maneira resumida, a imputação múltipla cria K conjuntos de dados imputados ao final e combina as estimativas via as regras de Rubin. Então, nós criamos aqui 2 cenários, um com variáveis contínuas e outro com variáveis binárias. E vamos, então, para falar um pouco sobre as contínuas. Então, para ilustrar o problema, vamos pensar, então, no modelo de análise, que é um modelo de regressão linear múltipla da seguinte forma, que está aqui. Nós vamos considerar que x segue uma normal padrão e vamos supor que x é parcialmente observada. Então, a probabilidade de ausência em x vai ser dada pela probabilidade de R igual a 1, que é igual a 1 divididos por 1 mais exponencial de 2y. Nós vamos ter que Z, ela segue uma binomial com parâmetros
N e 0,5 é completamente observada. Aqui, com essa probabilidade de ausência, ela resultou em aproximadamente 19% de perda em X. Aqui também nós podemos notar que nós estamos sobre o padrão de ausência MAR, que a nossa probabilidade depende da variável resposta. Então, vamos para o passo a passo da imputação múltipla para variáveis contínuas. Então, o primeiro passo, para imputar, levando em consideração a incerteza, Então, nós vamos fazer um modelo de regressão de x em y e z. Então, é esse modelo dessa forma. Depois de ajustar esse modelo, nós vamos obter as estimativas de beta-chapéu, sigma-chapéu e dos resíduos. Para estimar a variância, nós vamos utilizar essa fórmula. O quarto passo, então, seria gerar os coeficientes do modelo de imputação de uma normal multivariada. Para criar K conjuntos de dados, nós temos que obter, então, o sigma tio ao quadrado K do passo 3. E assim, nós vamos inteirando o passo 3 e 4 até nós obtermos o X e K. Então, para cada valor ausente em X, o modelo de imputação vai ser dado por isso daqui. Vamos, então, para o cenário da variável binária. Então, nós vamos considerar o mesmo modelo de análise. No entanto, o que vai mudar agora é que x é uma binomial com parâmetros n 0,5. A mesma probabilidade de ausência é aqui. Então, e z também segue a mesma distribuição da ilustração anterior. A única diferença, como eu frisei aqui, é que x agora é de natureza binária. Então, qual seria o passo a passo da imputação múltipla para variáveis binárias? Então, o primeiro passo seria ajustar o modelo de regressão logístico. O segundo passo seria obter as estimativas de máxima verossimilhança do beta-chapéu, com matriz de variância e covariância sigma-chapéu. Aqui eu escrevo um pouco mais de detalhes como que funciona essa matriz. No terceiro passo seria gerar beta-tio da normal multivariada, conforme nós observamos para variáveis contínuas. E depois calcular esse eta para cada xi e depois gerar xi da distribuição Bernoulli. Então, nas nossas simulações, nós consideramos alguns modelos. Para fins de comparação, nós temos o full, que é o modelo de regressão linear múltipla, caso todos os dados fossem observados. Temos o CC, que é o modelo de regressão linear múltipla quando excluímos as linhas não preenchidas. Temos o IPW, que é o modelo de regressão linear múltipla com o método da ponderação inversa. Os métodos de imputação aplicados são o modelo de regressão linear múltipla com imputação via regressão linear e regressão logística, que eu implementei computacionalmente, e o MICE, que é a implementação da biblioteca R. Os resultados obtidos foram gerados utilizando o software R. Os tamanhos amostrais gerados são de n igual a 500 e 1000. Além disso, foram repetidos 2.000 vezes e criados K igual a 5 conjuntos de dados imputados ao final. Então, as métricas de avaliação que nós utilizamos foram o bias, o viés, que mede o quanto as estimativas se afastam do valor verdadeiro, o erro padrão, que vai medir a precisão da média da amostra em relação à média da população, o desvio padrão, que mede a dispersão dos valores de um conjunto de dados em relação à média, e a cobertura empírica. Se nós pensarmos sobre o paradigma frequentista, se um número infinito de amostras são feitas, o intervalo de confiança de 95% é calculado para cada amostra, 95% desses intervalos conterão o valor verdadeiro do parâmetro. Então, vamos para o resultado da covariável contínua. Então, aqui nessa tabela, nós temos os tamanhos amostrais n igual a 500 e 1000. Nós temos as estimativas, então, de θ0, θ1 e θ2, nós temos as métricas de avaliação e temos aqui os métodos. Esse seria um modelo full, caso todas as observações estivessem completas. Esse seria o caso onde cada linha que estiver ausente, ela é excluída da base de dados. Aqui seria o método de imputação múltipla e esse seria o IPW, o método da ponderação inversa. Então, nós podemos observar que o método IPW e o caso CC, eles geraram baixas coberturas. Além disso, eles inseriram um pouco de viés nas estimativas. Vamos observar um gráfico que acho que fica melhor de entender.
Então, nessa linha pontilhada aqui, nós temos, ela está em 1 e ela representa o verdadeiro valor do parâmetro. Cada violino desse representa um método e dentro de cada violino vai ter um pontinho que significa a média dessas estimativas. Então, aqui fica muito mais claro para observar que o caso completo, ele gera um pouco de viés nas nossas estimativas, principalmente quando nós estamos no intercepto. Nós podemos notar também que o IPW tem bastante variabilidade nas estimativas. Aqui, então, seriam os erros padrão, né, dos parâmetros. Novamente, aqui dentro de cada violino, nós vamos ter a média, né, do erro padrão. Vamos notar que o intercepto é o que sofre mais, né, esse efeito, e se comparado com os outros. Aqui nós temos as taxas de cobertura, então conforme nós observamos na tabela, o modelo CC e o IPW, eles possuem baixa taxa de cobertura, que são longe, né, dos nominais, do que nós esperamos, os 95%, enquanto os modelos de imputação, eles estão próximos dos valores empíricos. Resultados para covariáveis binárias. Então, novamente, nós temos a tabela. Nós conseguimos observar novamente uma perda de cobertura para o caso CC e o caso IPW. Nós temos aqui nos modelos de imputação as taxas empíricas, as coberturas empíricas próximas dos nominais. E vamos observar também que o IPW ele ganhou um pouco de cobertura quando nós temos uma covariável contínua. Mesmo assim, ainda está longe do esperado. Vamos ver o gráfico. Então, novamente aqui, né, conforme eu expliquei no pontilhado, seria a média, o verdadeiro valor do parâmetro, que é 1. Dentro de cada violino, a média das estimativas. E cada violino representa um método. Então, olha como o IPW possui bastante variabilidade nas estimativas. O modelo CC realmente é o que mais se afasta. E olhando o intercepto é o que mais sofre esse efeito, né? Aqui nós temos os erros padrões, que parecem estar mais alinhados do que da variável contínua, para o intercepto, principalmente. Notem que os modelos de imputação é o que mais tem variabilidade para o erro. Aqui seriam, então, as coberturas empíricas. Então, nós temos que o modelo CC e o modelo IPW foram os que possuem níveis abaixo dos nominais. Como eu comentei, o IPW ele melhorou a taxa de cobertura dele. No entanto, ainda está longe dos desejados, né? Então, as considerações finais. Os resultados mostraram que o caso CC pode ser tendencioso, pois ele apresentou maior viés em relação às estimativas dos parâmetros e taxas de cobertura extremamente abaixo dos níveis nominais. Isso porque estamos fazendo inferências para uma população diferente da população que originou os dados. Com as simulações, ficou claro que quando a probabilidade de ausência de dados depende da variável resposta, faz-se necessário o uso de algum método de imputação. O modelo IPW apresentou estimativas regulares, no entanto, sua taxa de cobertura ainda é pequena quando comparamos com a imputação múltipla. Isso se deve ao fato da subestimação do erro padrão. Para corrigir esse problema, podemos utilizar o estimador do tipo sanduíche, o qual pode nos fornecer estimativas melhores da variância do parâmetro, pois vai incluir um termo desconsiderado no modelo linear generalizado que foi utilizado. Os próximos passos da pesquisa é fazer a aplicação para dados de sobrevivência, utilizando como um modelo de imputação um modelo compatível com o de análise. O método compatível com o método de análise foi descrito por Bartley, que se chama Congenial Model, e está sendo implementado computacionalmente para a compreensão desta abordagem. Temos como proposta a utilização de um modelo paramétrico para comparar e verificar o que ocorre quando escolhemos um modelo de análise diferente do que seria adequado aos dados.